Olá! Iniciamos aí mais um encontro de formação empresarial. E com vocês, um empresário de muito renome mundial, um especialista em negócios, Claudinei Eusébio. Uau! Recebo cada palavra que você disse, porque as palavras elas nos moldam e nos transformam, né? Um ótimo dia a todos. Estou feliz de estar com vocês, muito feliz também por estar podendo falar, ouvir e respirar de uma forma mais límpida e clara, porque a nossa saúde depende também do nosso estado emocional. E quando a gente está bem, a gente reflete isso na vida das pessoas, né? Então, eu quero primeiramente agradecer, ser grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de poder falar com vocês, de poder vivenciar esses momentos com vocês de crescimento profissional, né? E de vida. E eu tenho estudado aqui algumas coisas sobre comunicação e comunicação não violenta. Então, estou aprendendo aqui ainda alguns pontos de como tratar as pessoas. E eu tenho percebido que muitas das vezes a nossa vontade ela sobressai frente àquilo que a gente precisa transmitir. E muitas das vezes o excesso que a gente se utiliza para transmitir, ele pode estar não trazendo o resultado que a gente espera. Deixa eu explicar para vocês assim uma coisa que eu tenho percebido. Muitas das vezes a gente tem aquela vontade de transmitir, trazer para as pessoas resultados de saúde, de vida, de mudança, de prosperidade, mas as pessoas olham para a gente com aquele olhar mais um, querendo me enganar, né? Porque talvez a gente não fez a conexão correta, que é aquilo que a gente tem ouvido bastante, se preocupar com o outro de forma que o outro se sinta acariciado, se sinta pertencente, né? Vamos dizer assim, a gente vai com muito interesse, talvez até em ajudar, mas o interesse na nossa ajuda pode estar em excesso, então temos que dosar de forma adequada. Então, é uma das coisas que eu tenho percebido e quero deixar com vocês hoje dosar com mais amor, mais carinho, mais calma. Compreender o momento do outro antes de descarregar o caminhão de coisas boas que nós temos, às vezes, que nós temos muitas das vezes para entregar para eles, né? E as pessoas, às vezes, querem receber, precisam receber, mas não estão para receber aquelas coisas, remédios que muitas das vezes destroem a nossa saúde, mas que são remédios que podem levar à cura também. Não vamos deixar de tomar remédio. Mas se a gente exagerar na dose, aquilo pode ser uma overdose. Então, muita da gente está com overdose de informação, overdose de cuidado, overdose de impulsionamento daquilo que a gente tem para entregar. Então, vamos aprender a dosar um pouquinho mais. É isso que eu tinha para hoje. Bom dia a todos e vamos para a nossa aula aí de mentoria. Uau! Uma salva de palmas aí, Claudinei Eusébio, um homem memorável, íntegro, um homem de muito sucesso aí, já trazendo à tona a tônica, né, do nosso encontro aí, que é dosar na comunicação, para não parecermos aí o crente recém-convertido que quer converter todo mundo, que quer, meu, você tem que encontrar Jesus, meu, você não sabe o quanto ele transforma, né? Mas as palavras elas até comovem, porém o exemplo é que arrebata, né? O exemplo ali é que de fato arrasta as pessoas. Então que nós possamos ser o exemplo de tudo aquilo que nós desejamos para os outros. Bom, nós tivemos aí, não sei se a Marisa consegue abrir a câmera, mas a Marisa fez uma venda extraordinária ali, se não me engano, quase 13 ou um pouco mais de 13 mil reais
ontem, né, de vendas, acho que deu uns 15 mil reais de venda. Se a Marisa tiver por aí, conseguir falar, vai ser importante nós sabermos aí, né, porque o sucesso deixa pistas. Muito bem. Vamos lá. Ontem nós tivemos ali um encontro da nossa mentoria Elite com a Dalci, com a Vitelma, com a Lilian, com a Alcione, com a Maria Fernanda. Eu gostaria aí que uma de vocês aí se manifestasse, falasse um pouco do que foi o encontro de ontem, o que valeu a pena, a Cleide que está aí também, até para quem não estava, né, já ter aí pelo menos um resumo, né, do que foi o nosso encontro ontem. Então, bom, quem se manifesta aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu? Aí, vai lá, bora lá, Alcione. Depois vão Bom perguntar, dia. né? Por que que a Alcione é a que ganha mais, né? Essa... Amém. Eu recebo também, viu? Ah, como eu recebo. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Então, para mim foi maravilhoso, porque a gente escuta, 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 e às vezes a gente ainda assim precisa, percebe que ainda não conseguiu destravar, né? E foi um momento assim que eu vi que algumas travas que estavam dentro de mim saíram, porque eu consegui ter mais clareza de algumas situações. E às vezes também a gente fica um pouco fora, como eu fiquei, aí tem um dizer que é a brasa longe do braseiro, né? Apaga. Quando a gente está junto, assim, a gente se sente realmente mais forte. E eu achei muito legal a questão dos gatilhos emocionais e de controlar a emoção mesmo, porque às vezes, quantas vezes eu entreguei tudo? Então, para mim, o divisor de águas foi essa questão de dos gatilhos mentais, de não entregar tudo de uma vez, de ir fazendo a coisa com muita calma e paciência, com cautela. Porque houve muitas abordagens da minha parte, mas eu acho que faltou muito da questão da paciência, de despertar no outro o gatilho que ele precisava, correto, para que esse cliente viesse para mim. E também muitas vezes eu percebi que eu deixei assim de alguma forma transparecer aquela coisa da venda. E as pessoas estão muito desconfiadas até quando a gente se propõe ao cuidar. As pessoas não cuidam mais das outras, né? A maioria. Então já é suspeito quando alguém se propõe a cuidar e você sabe que de alguma forma ela tem um produto para te oferecer ou um serviço. Então, eu acho que realmente isso foi um divisor, porque agora eu vou tentar modular, moldar melhor, ter mais paciência, ter mais cautela na minha sede da ajuda. Porque até na ajuda, quando eu oferecia muitas vezes sem custo para a pessoa, porque eu estava preocupada com o bem maior dela, isso não foi valorizado. Então, até quando você vai oferecer gratuito, a pessoa tem assim um pé atrás. Eu realmente acho que foi assim muito de grande valor o que eu ouvi lá e estou aprendendo aqui. E foi isso. Para mim foi muito top. Muito bem, uma salva de palmas aí para Alcione. Muito, Ai, ai. muito incrível aí a nossa entrega, né? Sempre extraordinária. Nós que temos aí um bom coração, desejamos que as pessoas sintam aquilo que nós estamos sentindo. Nós só queremos o bem. Mas como o próprio Claudinei falou, né? Nós temos aí que dosar a maneira, né? Para não ser nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? E de maneira profissional, nós vamos nos comunicar sempre e atingiremos resultados. Claudinei levantou a mão aí. É rapidinho. Como diz a Alcione aí, a gente tem aquela vontade de ajudar, ver a necessidade da pessoa e, de certa forma, aqui no espaço onde eu estou, encontrei uma pessoa que estava precisando muito. As dores eram visíveis na face da pessoa. Então, eu fui lá, conversei com ela. Ela tinha reumatismo, tinha problema de artrose, artrite, tinha feito bariátrica, as mãos dela travavam ao fechar,
E quando eu coloquei o bracelete na mão dela, a mão dela fechou lisinho. Ela ficou encantada. Deixei com ela 15 dias o acessório, né, o bracelete, conversando com ela, mandando mensagem, falando para ela, vamos junto, tô aqui para te ajudar. Bom, como ela não dava muito retorno, eu falei para ela, faça na minha sala aqui para a gente poder conversar, porque esse bracelete está com você, ele é do meu uso pessoal, né? Eu tirei do meu braço para poder te ajudar, mas ela pegou e deixou o bracelete e quando eu tentei falar com ela de novo, ela me desconectou. Ela falava para todo mundo que era muito bom, que ela estava gostando muito. Todo mundo vinha falar para mim, encontrar o pessoal, o bracelete que fulana de tal tá usando, ela disse que é muito bom, que é muito bom. Mas quando eu chamei ela para uma conversa, para que ela viesse para eu apresentar para ela o produto, que eu não tinha apresentado ainda, ao invés dela vir até mim, ela me desconectou, né? Tipo, me cancelou no WhatsApp dela, só chega um tracinho. Eu falei, meu Deus do céu, como as pessoas são. Ou seja, eu não sei se eu agi com muita vontade de ajudar ou se realmente ela precisava da doença para manter onde ela queria estar, o ambiente que ela queria estar, né? Então, pensemos bem antes de deixar. Eu ainda faço isso às vezes, deixo para ser com as pessoas, para que elas possam sentir o poder da tecnologia. Algumas vezes dão resultado, mas muitas das outras não dão resultado. Muito bem. Então, já aprendeu aí como ser bloqueado no WhatsApp, né? Muito bem. Obrigado aí, Ney, por você ter compartilhado conosco aí. É o seguinte, gente, hoje nós precisamos entender, né, que, como Jesus falou, né, não lance pérola aos porcos, né? Não adianta você querer dar solução para quem não quer solução. Jesus mesmo falava, né? Ó, a sua fé te curou. Por que a sua fé? Porque a pessoa ia de encontro a ele para buscar ali, nem que fosse tocar ali nas vestes dele, para sentir os benefícios. Então, quem quer se predispõe a ir ao encontro de uma solução, de uma saída, e quando essa pessoa nos encontra, aí ela tem ali a solução dela, mas que nós não sejamos esses que quer se meter na vida do outro, que não quer de fato receber. Então fiquem atentos aos sinais. Às vezes nós estamos querendo mais do que as próprias pessoas. Enfim, Marisa levantou a mão aí, quer comentar alguma coisa? Oi, Robson, ótimo dia para todos aí também. Você pediu para eu comentar aqui, abrir a câmera, estou a caminho de um compromisso aqui, por isso que eu estou de câmera fechada. Você tinha feito a pergunta, né, referente à venda, você pode repetir, por gentileza? Eu pedi para você compartilhar aí como que foi essa venda extraordinária aí, né? Na verdade foi um dia completo, né? De manhã com a Clarinda e fechou a noite, madrugada dentro, fazendo dinheiro aí. Se você quiser compartilhar, se não, tudo bem, a gente dá sequência aqui. Não, maravilha. O que eu tenho assim para falar é tudo é energia, né? A Elisete, ela fala muito sobre isso. Toda vez que ela me vê, ela comenta, né? O nosso sucesso depende da nossa energia. E é sobre isso, assim, o que eu tenho buscado? Nos lugares onde eu vou, os contatos que eu faço, é assim, é abraçar, é sorrir, né? É buscar levar essa... Porque o mundo hoje está muito triste, né? As pessoas... Ontem eu cheguei nessa casa à noite, a mulher com um semblante, assim, um semblante de dor mesmo, né? Tomando 7 medicamentos, tramadol, Flancox. E assim, na hora que eu entrei, eu fui bem focada de levar para ela assim um sorriso, conversar ali, né? Não só da venda. A venda ela acontece, mas assim, eu sempre gosto daquela frase que as atitudes falam mais alto do que as palavras, né? Fala assim, você fala, a pessoa ouve. A sua atitude, as pessoas seguem, né? E aí, o jeito que eu cheguei na casa dessa pessoa ontem, ela estava com aquele semblante baixo ali, né? Um cabisbaixo.
E aí ela olhou para mim e ela falou, nossa, você tem um brilho, né? Eu senti uma vontade de te abraçar, assim, ficar perto aqui de você. Aí sentamos ali todo mundo na mesa, fui explicando da tecnologia. E na hora do fechamento, ela falou assim, eu expliquei tudo, fiz o orçamento, e ela falou assim, ó, Segura, se eu segura, fosse... segura. Ó, segura um pouco o fechamento aí. Todo mundo aqui quer Ah, fechar tá. mais de 15 mil num dia aqui. Mas você tinha dito, num último encontro nosso, um desafio de conseguir ir até a casa de uma pessoa de modo que ela te recebesse. Da onde veio esse contato? O que você falou quando você contatou a cliente para de fato ela te receber? Tá. Esse agendamento é de um consultor meu, né? E esse consultor ele já tem até pontuação para se tornar um distribuidor, mas ele trabalha no Correios. E ontem mesmo, na hora que ele viu a venda acontecendo, ele falou: ah, agora eu vou me demitir. Isso é engraçado. Marisa sempre fala: vem trabalhar, vem, porque ele faz mais as indicações, ele é usuário de ARS e tudo. E ficamos de marcar um treinamento presencial agora para o começo do ano. E foi através dele mesmo, foi um agendamento que inclusive tem um outro na sequência, que é da família de um jogador de futebol aí bem famoso, que agora eu não lembro o nome, mas vai vir mais vendas aí através desse consultor que eu tenho. Então vamos lá. Você fez o contato com esse consultor ou ele lembrou de você e falou: Marisa, eu tenho uma venda aqui para você? Não, é contato que a gente sempre tem. A semana passada ele comprou um chinelo. Ele faz vendas, né? Mas assim, no tempinho dele, aquela coisa. A esposa também estava com depressão, estava uma coisa mais difícil assim na casa dele. Então, vai fazendo no tempinho dele, mas eu sempre vou cutucando. Mandei as coisas lá da convenção para eles, vídeos. Sempre eu tô dando aquela. Todo mundo, né? A gente, como pai empresarial, aí não adianta só colocar no negócio, tem que acompanhar. Então, é isso que eu tenho feito com ele. Bom, então, ó, dica número um, para você que está sem agendamento aí, lembre dos consultores que você cadastrou, que às vezes está meio ali quietinho, dá uma cutucada nele, mostra ali que você está num evento, mostra ali que está acontecendo, que você está em movimento. Então, nós temos que nos tornar visíveis, as pessoas precisam nos ver. Só que não adianta a gente ficar colocando lá na rede social e achar que as pessoas veem, porque elas não entram lá na rede social para ficar vendo. Lembrem da atitude ativa. Nós é que vamos até as pessoas. Então, lembra ali até do seu cliente que você falou que ele podia te indicar pessoas, dá uma cutucadinha nele lá, que pode ser que venha vendas. E aí, como foi, Marisa? Ele que agendou a ida até lá ou ele te passou o contato da cliente? Como que foi essa parte de agendar a ida? Não, ele mesmo agendou, já estava buscando fazer esse agendamento, né? E ontem deu certo. Ontem conseguiu, aí cravou e nós fomos lá. E você É sabe o assim, que que ele, você a sabe o cliente que em si. Você sabe o que ele falou para cliente ali para poder te receber? Então, a cliente em si, ele nunca tinha visto ela na vida. Meu Deus. Agendou através da filha dela, através de uma conversa que a filha comentou sobre a mãe ter dor na coluna. Então, na hora que foi entrar no condomínio, eu falei, ó, me dá um feedback aqui, como que é esse agendamento, tudo. Ele falou, ó, o feedback é que eu não conheço a pessoa. Eu falei, oh, uau, que bom, né? Mas vamos lá, vamos subir. Ele usou, eu falei para ele, né, dar depoimento, porque a esposa dele tinha um sangramento muito forte, assim, por conta de endometriose. Esse sangramento não cessava o mês inteiro. E com o uso da calcinha, ela parou de ter esse sangramento. E tem alguns testemunhos, tanto que ontem ele levantou a calça, ele estava com um band de fio colado no joelho,
Estava com bracelete, ele tem Alkaline Max, o Alkaline Max ele vendeu no trabalho dele, então assim, ele fala com muita convicção do testemunho, aquele pode comprar que é bom, eu garanto, ele faz com excelência, assim, isso também é um fator, assim, bem determinante, né, para a gente fechar uma venda, e isso tem que cada pai empresarial aí, ou quando são dois distribuidores juntos, sempre tem que ter um ali do lado com o depoimento fiel e verdadeiro, porque isso conta muito. Muito bem. E aí, Marisa, qual era a idade da cliente ali? Qual que eram os problemas da pessoa? Então, ela tem a média de uns 52 anos, mais ou menos. É um problema na coluna já crônico, mais de 5 anos, que as dores não estão passando assim com remédio. O esposo diabético, e tanto que no meio assim, do meio para o final, ali, a hora que eu estava fechando mesmo a venda, a netinha estava junto, né? E aí, com o celular o tempo todo na mão, e eu fiquei de olho naquele celularzinho. Eu falei, olha, eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês que o nosso bracelete ele bloqueia a radiação. Ela gosta bastante de celular, né? Eu vi que até agora ela só ficou no joguinho. Ah, gosta. Aí eu fui, expliquei aí também, no meio dessa venda tem um bracelete infantil que a filha, não foi nem esse casal, foi a filha do casal que comprou. Por isso que tem dois ticketzinhos aí. Tem esse de 12.800 e tem mais um de 800 e pouco. Foi o bracelete infantil. Uau! Então, é mais Então, uma dica, né? Ficar atento no ambiente, porque é uma venda que estava ali para o casal, a filha estava meio de lado ali no sofá, nem quis sentar na mesa, mas eu já fiquei de olho no ambiente. Falei, poxa, como que eu posso puxar ela? É mãe, com uma criança de 4 anos, vai querer para a filha. E eu fui e puxei desse jeito, através da radiação do celular na criança. olha aí, gente, ó, o fechamento aí. A Marisa podia ter encerrado a venda nos 12 mil, mas ela foi lá e deu mais uma cutucadinha lá. Marisa, o que que você fechou lá? Me diz aí. Dois braceletes triple, é, dois travesseiros Sleep Cool, um chinelo. Esse chinelo foi bem no final mesmo. Quando começamos ali a falar de questão de circulação, tanto que a dor prejudica, né, a nossa qualidade de vida, e eu falando novamente sobre a gente hoje não estar pisando na terra, isso prejudica a, a nossa saúde. E aí eu consegui também esse chinelo bem no final, foi bem na hora de passar a máquina. Eu parei ali o momento de passar a máquina, entrei no chinelo, como se nada tivesse acontecendo, aí, tuf, encaixei um chinelo. Então, foram dois braceletes triple, o bracelete infantil, dois travesseiros Sleep Cool, um Alkaline Max, a base do Alkaline Max com a tecnologia. Tem mais uma cinta. Ah, eu acho que é isso, eu até esqueci. E deu 12 mil? Só isso daí? Deu o Alkaline Max com a base, dois Sleep Cool, a cinta, três braceletes triple, o chinelo. Deve Rapaz, ter mais coisas, eu já nem não lembro. teve a RS? Não, foi tudo Energy. Ô, Meu Marisa, E aí, Deus! na hora de sair, na hora de sair, ela me abraçou de novo, né? Ela falou, nossa, é tarde, dá sono. Ela falou, mas vontade de ficar perto de você aqui, a gente ficar conversando assim, eu entrosei bastante com ela. E aí eu falei, eu tenho uma forma de eu vir aqui, de novo. Além da entrega, vamos negociar o seu ARS, o colchão. Ela falou, mas me passa o preço. Eu falei, então, agora a gente vai. Eu já tinha ido na cama dela, no meio da história, e o colchão dela é aqueles colchão bem maciozão, bem grande, imponente, assim, mas que afunda, né? Aí eu Uhum. usei aquela tática que o Robson faz, pedi para ela ficar um pouquinho com o quadril para o lado ali, tortinha. Ela, ai, Deus me livre. Eu falei, então, é assim que você está dormindo, incomoda, né?
Ela, Deus me livre, incomoda. Eu falei, por isso que você tá, que ela falou, tá acordando muito à noite. E usei essa técnica aí também. E assim, bastante frieza, entre aspas, mas assim, eu não demonstro aquela empolgação na hora que a pessoa está fechando. Eu me surpreendo um pouco comigo, porque me dá uma alegria de ver aquele valor, mas eu mantenho assim o semblante sereno, aquela coisa assim, esse dinheiro nem é meu, é lá da empresa e você vai se beneficiar e está tudo certo. Porque se você demonstra ansiedade, querendo vender, viu que a cliente tem um cartão, o cartão dela era um cartão assim, parece que nem tem limite, sabe? E aí, quando você vê aquele cartão, Casas você fala, Bahia, puxa, eu vejo. cartão Casas Bahia. É. Cartão Aí você Black. fala, cartão black. E aí eu falei, puxa, que vontade de sair metendo a bronca aqui. Mas eu falei, não, eu vou com calma. Aí ela falou, hoje eu vou voltar para fazer as entregas, né? Mas já ficou assim, uma prévia de ela fechar o Evolution, porque ela falou, é pouca diferença, né? Esse sem massagem. Eu falei, e não é o que você merece, né? E aí ficou, tá penduradinho, assim, acho que não vai demorar muito tempo para eu martelar esse Evolution com o Relax. Muito bem, bora. Vamos trabalhar isso para você fazer esse fechamento aí. Nossa, tem muitas perguntas aqui. A Cleide fez uma pergunta aqui no chat, mas antes o Claudinei levantou aqui. Diz aí, Ney. Eu ia perguntar para ela assim, quanto tempo ela levou para poder fazer esse diagnóstico, porque pelo visto ela foi vendendo coisas diferentes ao mesmo tempo. Ela não foi vender o kit que vai atender tudo isso. Ela vendeu a cinta, vendeu o bracelete, vendeu o travesseiro. Ela foi conversando e fazendo a venda. E então levou um certo tempo. Quanto tempo você levou para fazer esse fechamento, Maria? Ó, eu cheguei lá, Claudinei, por volta de umas, acho que, não sei se era umas 8h30, e eu saí de lá mais de meia-noite. Então, assim, sem pressa, teste do pH, a água dela de galão, o teste ficou amarelo, como se fosse o teste do cloro. E aí, assim, mostrei para ela. Então, assim, eu vou, cada produto, eu vou explicando. Aí, Ô, na mano, verdade, a gente tem. Oi. e uma outra pergunta. Você tinha todos os acessórios com você? Assim, travesseiro tinha um. É, o Alkaline Max já estava pronta a entrega com aquela base com tecnologia, já entreguei. Os braceletes eu entreguei. Hoje eu vou levar a cinta, o chinelo e o travesseiro que estava faltando lá. Hoje você Uma tem outra coisa, oportunidade ainda. uma coisa bem importante é aquela coisa de você pegar o papel, né? Eu peguei aquele bloquinho lá que nós ganhamos na reunião de graduados no sábado, com o timbre da empresa, coloquei em cima da mesa e conforme eu ia conversando com ela, eu ia anotando um produto como se eu fosse uma atendente do McDonald's, sabe? Tipo assim, ela vai pedindo, eu vou marcando, como se fosse R$ 1. Eu fui marcando tudo e demonstrando, assim, frieza e, assim, só vamos negociar o valor disso daqui. O importante é mostrar para o cliente que aquilo não é um produto caro, aquilo para você que é o especialista é algo extraordinário, simples e que o custo daquilo, quando você vê a diferença de preço e valor, o valor ele conta que o preço ele passa a ser assim insignificante, né? O valor ele se torna o tudo ali no momento, né? Você mostrar o quanto que vale a saúde daquela pessoa e a saúde da pessoa ela vai depender, né? Imagina, tomando 7 remédios e eu tenho a solução. Então, se a minha solução custa R$ 12.000 e a solução que ela tem lá não está resolvendo e custa o rim, custa o fígado, um monte de efeito colateral, então eu começo a mostrar essa história do que ela está fazendo com o corpo dela hoje, economizando os 12, 13 mil. E se ela comprar os produtos comigo, o que ela vai passar a viver de qualidade de vida? Porque eu Show. realmente Muito bom. acredito na tecnologia. Muito Ó, bom. vamos Partiu de lá. você acreditar, né?
Vamos fazer Sim. assim, ó, como o Ney falou, né? Vamos ser aqui cirúrgico na venda, aprendendo com a campeã. Lembra que o sucesso deixa pistas. A primeira pista foi sempre estar cutucando os nossos indicadores, nossos clientes, nossos consultores. Mesmo que ele tá ali com a chama apagada, a gente dá uma cutucadinha lá, mostrando que estamos em movimento. A segunda dica de ouro foi o acolhimento. Lembra que a Marisa falou que chegou lá com a cliente com a cara fechada, semblante de dor, e a Marisa foi lá com aquele belo sorriso e encantou ali a cliente com acolhimento. Agora vamos para a parte cirúrgica dos produtos que nós vamos encaixar nessa venda. Então a Marisa fez o quê? Fez um diagnóstico. Quais são os seus problemas? Quais são as suas dores? E ali ela começou. Você começou por qual produto? Qual foi o número um aí que você encaixou de vender, Marisa? Então, assim, eu não abri, como eu vi que era o Alkaline Max, eu não abri o kit. Eu já, a hora que eu terminei a explicação quando você para ali você vira a página do Toshiko, depois das plaquinhas de gordura, aí você entra na quebra de moléculas, ali eu já peguei gelo, coloquei os testes em cima da mesa, enquanto os testes estavam funcionando ali, eu já fui explicando da água. Eu falei, olha, enquanto eu estou deixando os testes aqui, para agir, que eu preciso de uns 10 minutinhos para mexer aqui na molécula, essa açúcar você vai ver que fica mais fraca. Enfim, expliquei para ela. Falei, agora eu vou explicar uma coisa muito importante, porque dentro do nosso trabalho aqui, eu sou técnica de água, sobre água, então eu vou falar para você que mesmo se você fizer o uso dessa tecnologia e tomar uma água que não é de qualidade, você compromete o funcionamento do seu corpo. Hoje, que água que você toma? Eu já tinha visto que era 1 galão na hora que eu cheguei, mas eu perguntei. Ela, de galão. Eu falei, posso fazer um teste na sua água? Uma dica muito importante. Esses dias, nós fomos num cliente e a água mineral deu azul. Então, assim, primeiro a gente pega aquele vidrinho do teste, vai lá na onde está a água do cliente, pinga a gotinha. Se aquele negócio ficou azul, a gente fica bonitinho, fechadinho a boca e vamos para o próximo. Porque depois você fica meio sem argumento. Então, eu fui até lá, quando pinguei e ficou amarelo, uau, aí é agora. Aí eu voltei com esse vidrinho e falei, olha, deixa eu pingar as gotinhas daqui. Aí mostrei que a água estava num pH de 3, a água mineral dela, e aí já comecei pela água. Quando eu falei da água, eu entrei no bracelete, Peraí, segura. Segura mostrando que nós já vamos tudo. já Tá. ensinar a vender o bracelete. Então, ó, pega a sequência da campeã de venda aí. Primeiro, ela apresentou as tecnologias, falando os benefícios das tecnologias. Então, para ser mais objetivo aí, você pode pegar o seu Rabatã. Quem sabe aí o que é o Rabatã aí? Quem tem aí um Rabatã para mostrar na tela aí? Então você. O Ney vai pegar lá. O Ney tem tudo. Naquele escritório dele lá, meu, é maior que a Vitalflex, cara. Vocês têm que ver. Ali, a Eva já tá ali, ó, com o Rabatã, Não, tá, eu né? também. Então você pode começar igual a Marisa. Como a Dalci trouxe o Ney e a Eva o Rabatã, então vocês já ganharam uma pontuação a mais aqui, tá? Alunos aí, o material. Então, mostra o Rabatã e explica as tecnologias. A Marisa tem uma pasta que você vira as páginas e as páginas explicam as tecnologias. Depois eu vou mandar uma foto no grupo. Quem quiser ter esse material, também é interessante, tá? Que você vai virando ali as páginas e através das páginas ali você explica sobre as tecnologias. Mas isso tem também no manual técnico científico. Se você for aqui no final do nosso manual técnico científico, aqui, ó, você vai ter bem no finalzinho aqui falando sobre as tecnologias. Aí aqui você pode usar o seu próprio livro científico, virar as últimas páginas, onde aqui fala das nossas energias. Opa! Dos benefícios das energias. Então, você pode também usar o manual técnico científico para apresentar as energias. A Marisa apresentou as energias
e foi primeiro para a água. Então, olha a dica da campeã de vendas: comece na linha da água. Fez os testes, a água dela estava comprometida, isso facilitou. Outra dica da campeã: fez o teste do pH na água de galão, o cliente ele não sabe que cor que tem que dar. Mas se der água azul, você faz assim, realmente, sua água está comprometida com bisfenol, certo? Então, tá tudo certo, de um jeito ou de outro, você não vai falar, não, ó, essa água é boa mesmo, né? Não, você vai olhar assim e vai fazer uma careta. Infelizmente a sua água está comprometida com bisfenol, que é a toxina do plástico, né? E tá tudo certo, porque senão o cliente vai achar que a água dele é boa e não é, a gente sabe que não é. É uma água que é pobre em oxigênio, pobre em hidrogênio, é uma água que não tem condutividade elétrica. Aí você faz um teste do pH e mostra que pH é água alto e aí perdeu a venda? Não, certo? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá ajudando essa aula? Para ou continua? Continua. Continua. Tá top. Muito bem, então a Marisa foi lá e vendeu o Alkaline Max ali, ó. Fez os testes e tudo mais. E aí, aproveitando que esse é o gancho, tá? Que nem o Claudinei comentou, né? Como é que você vira para ir acrescentando mais produtos? Você já pode usar essa fala, olha, aproveitando que você vai começar a cuidar da sua saúde através da água, ou seja, você já considerou que o cliente já está com o produto, certo? Você não vai perguntar, e aí, vai querer ou não vai? Não. Ó, aproveitando que você já vai cuidar da sua saúde através da água, é importante também usar os nossos dispositivos do bracelete. Aí conta aí, Marisa, não sei se dá aí que fechou o áudio. Sim. Qual foi os argumentos que você usou para acrescentar os braceletes, além daquele que a gente já ouviu da radiação, para a criança também usar o bracelete e se proteger? Como que você encaixou aí o bracelete para os adultos? Então, do momento da água, eu pulei ali, na verdade, dos acessórios para a água e depois voltei para os acessórios. Então, eu expliquei todo o efeito detox, a parte de quebra de moléculas, ação inflamatória e analgésica, tudo que a pedra do FIR faz. Aí eu falei, olha, só que isso daqui não é o suficiente se você tiver com uma água ácida e não tiver uma água que vai conseguir limpar esse seu organismo. Então, eu gosto até daquele exemplo do sabão, né? E ontem eu dei. Você vai fazer uma faxina, ela chama Bel, né? Eu falei, Bel, você vai fazer uma faxina, você vai colocar lá um pouquinho de água no chão, o sabão, esfrega e deixa. Ela, não, eu vou enxaguar. Eu falei, com um balde de água? Ela, não, com um monte, ou com uma mangueira. Eu falei, é isso? E se você colocar uma água suja para enxaguar? Ela, nossa, daí vai sujar tudo. Eu falei, é isso, né? Então, esse fio, ele vai quebrar as moléculas, ele vai começar a colocar seu corpo para equilibrar através da física quântica. E aí, na hora dessa quebra de moléculas, aonde quebra o cluster, expliquei tudo para ela lá, falei, a toxina vai para a urina, suor, e o nutriente vai para a célula. Só que nesse momento aqui da quebra de moléculas é a hora que você já vai colocar uma água, é o momento da faxina do seu corpo. Então, você vai colocar uma água de um poder hidratante muito alto, porque ele é hexagonal, essa molécula é 6 vezes menor. Então, é como você estivesse esfregando aí esse seu campo, aí esse seu corpo, né? E aí você entra com essa água já limpa, né? Sem bactéria, e ela já entra fazendo a limpeza geral. Aí ela brilhou o olho, assim, nossa, é muito interessante. Eu falei, sim. Aí depois entrei na parte da. Aí fui conversando com ela, peguei a caixa de remédio, abri a Peraí, bula, conheço. segura aí, Tá. segura aí. Vocês ouviram aí a fala de US$ 1 milhão, certo? Analogia da faxina.
As nossas tecnologias, elas vão começar a fazer uma limpeza no seu corpo, desintoxicar o seu corpo. Se você joga ali um detergente para limpar o chão, você vai jogar água, certo? Vai jogar muita água. Só que se você jogar água suja, não resolve, vai continuar sujo. Então, você precisa de uma água pura para fazer uma limpeza adequada no seu organismo. E a única água pura que tem é essa, que é a melhor água do mundo, registrada e certificada por médicos, cientistas e mais de 10 milhões de pessoas que utilizam essas tecnologias. Marcou aí? Frase de US$ 1 milhão que a Marisa está trazendo para nós. Conversou, papo vai, papo vem, entrou na farmácia dela. Conta aí, Marisa. Quando você entrou na farmácia aqui, eu quero saber. O que faz agora? Então, nesse momento aí da faxina, eu mostro o FI com a pedra de gelo, que naquele momento ali ela já está terminando de derreter. E aí eu falo, ó, tá vendo? Aqui eu estou simulando, já é o momento que você vai estar indo fazer xixi. Ah, é? Eu falei, dá uma olhada nessa outra pedra de gelo e dá uma olhada na nossa aqui, tecnologia. Então, eu já caso isso. E o que eu faço? Eu vou interagindo com o cliente, eu não vou demonstrando uma venda. Ah, então, ó, tem água, tem esse, vai pondo produto, pegando pedido, não. Na hora eu continuei conversando com ela, eu falei, nossa, mas seu semblante, eu vi que você está com sono, cansada, né? Ela falou, nossa, eu não estou conseguindo dormir, Marisa. Eu falei, eu imagino. Aí eu conheço o Flancox, que é um dos remédios que ela estava, é um anti-inflamatório. E ela estava tão assim, interagindo comigo, que ela trouxe a sacola com os remédios dentro e pôs em cima da mesa. E eu já estava falando da limpeza, falando de olho na neta, com o celular na mão, e eu estava de olho naqueles remédios na mesa. Eu falei, agora eu vou ver o momento de pegar. Então a gente precisa ser bastante estratégico. Na hora que eu peguei, é uma coisa bem clínica mesmo, né? Você vai diagnosticando e vai olhando tudo no cenário que está acontecendo ali. Aí eu peguei o remédio, estava aberto, eu falei, posso dar uma olhadinha na bula? Ah, claro, Marisa, pode pegar. Aí fui lendo a bula do remédio para mim mesma, né? Dando uma corrida de olho. E eu falei, nossa, Isabel, meu Deus, quanto efeito colateral que esse remédio tem. Aí ela esbugalhou o olho, assim, tipo, ai, nossa, tem. Eu falei, você imagina um, imagina sete. A gente precisa ter algo aí que melhore a dor da sua coluna. Esse Flancópis é para coluna, né? Ah, sim, é para coluna. Eu falei, então, vai ajudar a desinflamar e tudo mais no nosso corpo. Ele é energia e a gente, quando a doença vem em forma de energia, a gente combate com química. Eu tenho algo aqui, deixa eu te mostrar. Eu tenho uma cinta com essa pedra. No começo até dói um pouquinho mais, porque ela vai puxar, né, alinhar a sua postura, mas essa pedra que faz ação anti-inflamatória e analgésica está dentro dessa cinta. Uma das maiores fisioterapeutas do Brasil fala sobre o alívio de dor, mestrada, uma médica bem conceituada, dá uma olhada. Aí eu trabalho muito com o manual científico, né? Então eu já abri a página ali da doutora Milka Magalhães e já coloquei ali a página ação anti-inflamatória e analgésica. A parte da artrose também mostrei dentro do livro, a parte de diabetes também para o esposo, porque estava indo tudo para ela, né? Então eu já corri um pouco para diabetes. Quanto está a taxa de diabetes dele? Ah, no dia que eu estou tranquilo está 170. E a Fribel, ó, é um cuidando do outro. A gente precisa ver o bracelete aqui para ele também. Aí eu, com bastante calma, eu vou ali e já anoto. 2 braceletes. Então, ó, Travesseiro? segura. 2 travesseiros. Segura aí, segura aí, segura aí. Tá. Vamos lá. Olha a dica de US$ 1 milhão. Gente, se a pessoa aceitou você conversar com ela e ela tá ali com a caixinha de remédio, olha aqui a dica. Deixa eu dar uma olhada nesses remédios que você toma. É lógico que para Maria Fernanda, que é enfermeira, para
Fabiana, que é enfermeira, para Dalci, que trabalhou muito tempo em hospital, é fácil, né? Alcione, que também é da área da saúde, bate o olho lá, já sabe o que é o remédio. Eu nunca ouvi falar esse remédio aí que a Marisa falou. Você pode hoje usar o chat GPT, que é a nossa inteligência artificial. O que você faz? Enquanto você está ali conversando com o seu cliente, você fala, olha, deixa eu dar uma olhada aqui nos remédios que você toma. E você nem sabe que remédio que é. Então, o que você faz? Você entra lá no chat GPT, e você começa a pesquisar. Então, um exemplo, tá? Eu vou entrar aqui só para trazer mais ferramentas para que ali na hora da venda você seja cirúrgico, assim como foi a Marisa ali na apresentação dela, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular, certo? Só para trazer aqui, Marisa, para você ver o quanto está sendo rico o seu sucesso, né? Para nós aqui está contribuindo muito. Então é o seguinte, ó, a primeira coisa que você tem que ter aí no seu celular é esse aplicativo aqui, ó. Esse aqui, ó, que é o Chat GPT, a inteligência artificial. Aí aqui no Chat GPT você vai fazer a pergunta daquele remédio. Fala aí, Dalci, o nome de um remédio aí que geralmente as pessoas tomam, um anti-inflamatório, analgésico. Diz aí um que você costumou comprar muito lá no hospital. Então, eu não sou muito de comprar, não, mas geralmente as pessoas tomam muito diclofenaco. Então vamos lá. Eu nem sei, nunca ouvi falar desse nome, eu tô sendo sincero, tá, gente? Fenaco. Diclofenato, assim? É co. Diclofenaco. Aí eu Isso. vou dizer aqui, ó, meu cliente usa esse remédio. Quais são os efeitos colaterais e como minha tecnologia Nipponflex pode ajudar meu cliente? Aqui, ó, fiz uma pergunta simples, nem dei tantos detalhes porque nós estamos aqui ao vivo e tem que ser rápido. Mandei essa pergunta aqui, ó, para o chat GPT. Diclofenato, para que serve efeitos colaterais? É um anti-inflamatório. Efeitos colaterais comum: dor no estômago, gastrite, azia, refluxo, úlceras. Rins, retenção de líquido, sobrecarga renal, coração, pode aumentar risco cardiovascular prolongado, aumento da pressão, fadiga, mal-estar. Por isso, muitos médicos dizem ajuda na dor, mas não é para o uso contínuo. Olha aqui as informações, gente, para você poder usar e conversar com o cliente. Você tá ali conversando. Olha, deixa eu dar uma olhada nos remédios que você toma. Ah, diclofenato. Ó, é o seguinte, Dona Dalci tem um problema aqui nesse diclofenato. Ele pode dar dor de estômago, gastrite, azia, refluxo, úlcera. Você tem sentido alguma coisa assim? A pessoa pode dizer sim ou pode dizer não. Se ela disser não, você vai falar, olha, então, como o uso tem sido prolongado, nós precisamos prevenir para que a senhora não tenha esses problemas. E para que a senhora previna, é importante beber dessa água. Conseguiu perceber, pegar o gancho aqui da hora da venda, gente? Vamos ser cirúrgico ali. Ó o problema dos rins, problema do coração. Ó, para melhorar o seu coração, você vai ter que usar esse bracelete aqui, ó. Esse dispositivo, ele tá aqui no nosso braço, nos meridianos, porque ele já está trazendo o benefício aqui para o coração, certo? Então, o bracelete vai te ajudar contra esse efeito colateral aí, que você pode ter até um problema cardiovascular. Ó, e não sou eu que estou dizendo, tá aqui na bula do seu remédio, tá? Eu trago esse esclarecimento, como a Vitelma falou ontem, né? A gente aumenta o estado de consciência do cliente, da necessidade que ele tem das nossas tecnologias, e aí a venda flui.
Agora vamos lá, onde a tecnologia Nippon Flex pode ajudar, né? Ney, lê aí para nós, vai. O que que o colchão pode ajudar? Bom, vamos lá. Tá falando aqui, colchões magnéticos terapêuticos, possíveis benefícios relatados pelos usuários: relaxamento muscular profundo, melhora na circulação local, alívio de dores crônicas, melhora do sono e o sono reduz a inflamação. Olha aí. Olha Até aí, nisso, né? O sono reduz a inflamação. olha a Cliente dorme informação. melhor, geralmente se sente menos dor durante o dia. Olha aí, tá vendo? Olha a informação. A inteligência artificial está te trazendo um argumento para você vender o colchão. No caso, a Marisa começou com os travesseiros e já tá ótimo. E aí vai, ó. Aqui tá falando dos benefícios do infravermelho longo. Aqui tá falando dos benefícios da água. Tudo aquilo que vocês já estão capacitados, ó. Como falar com o cliente? Olha aqui, ó. Olha, até o que você vai falar para o seu cliente está dizendo aqui. Fulano não, né? Dona Dalcio de Conflenato ajuda na dor, mas a gente sabe que ele pode agredir o estômago, os rins e não é ideal usar por muito tempo. O que eu trabalho não é para substituir o medicamento, mas para ajudar o corpo a sentir menos dor naturalmente. Muitos clientes usam a tecnologia Nippon Flex justamente para melhorar o sono, a circulação, o relaxamento muscular e com o tempo sempre com orientação médica conseguem reduzir com frequência o uso de remédios, né? Então, tudo isso daqui, ó, foi o que o Chat GPT trouxe. Para você, você precisa entender que no mundo tecnológico, hoje você é um ciborgue. O que significa ser um ciborgue? Você é um ser humano que tem tecnologias. Você já observou que o seu celular ele está a menos de 1 metro de você? Você já observou que geralmente dentro de casa você está com o seu celular no seu próprio bolso, andando para cima e para baixo? Então, que você possa usar o seu celular como uma ferramenta para melhorar o seu posicionamento e as suas vendas ali na casa do cliente. E aí, só por conta do tempo já avançado, mas trazendo aqui ó, os ensinamentos da Marisa. Aproveitando que você já vai tratar disso, é importante também você usar esse dispositivo. Essa é a fala, tá? Aproveitando que, experimente esse. Aproveitando que, importante esse, certo? Então, como é que você acrescenta mais produtos ali para o cliente? Vamos lá, aproveitando que você vai beber essa água, você vai usar o bracelete para esse benefício. Pum, vendeu a ideia do bracelete. Olha, agora que você está usando a água tratando de dentro para fora, o bracelete ajudando a sua circulação através do coração, é importante também você tratar da questão vascular das pernas, porque a nossa panturrilha é o segundo coração. Então você já está ajudando aqui na parte de cima com o bracelete. Agora nós precisamos tratar esse corpo na parte de baixo. E aí, no caso, a Marisa acrescentou o chinelo. Muito bem, importante para a senhora, dona Dalci, melhorar suas varizes, suas dores nas pernas? Claro que é importante. E aí, agora você vai para a linha do sono, certo? Olha, é importante melhorar a qualidade do seu sono. E você pode ir começando pelos travesseiros. Como que eu gosto de vender o travesseiro? Posso dar uma olhada no travesseiro que a senhora dorme atualmente? Pega ali o travesseiro da cliente, tira o forro, vê tudo aquilo babado, aquilo marrom, né? Aquela coisa feia lá. Você fala, realmente, com um travesseiro desse, eu pergunto para a senhora, a chance é de você ter uma boa saúde ou dele estar prejudicando a qualidade do seu sono e a sua saúde? Você pergunta, você não fala, como o Ney falou, né? Você não chega lá, meu, que nojeira, que porqueira, isso daqui parece meu papel higiênico quando eu vou lá no banheiro. Você não vai falar isso, né, gente?
Você sem a comunicação agressiva, você vai perguntar para o cliente, nesse estado, nessas condições, você acredita que esse travesseiro ajuda a melhorar a sua saúde ou ele está contribuindo para que não esteja bem? Esse colchão que afunda, você acredita que ele está ajudando a melhorar a saúde da sua coluna ou ele está contribuindo para ficar aí com algumas dores? Né? Então, esses são os argumentos, tá? Marisa, eu tive que acelerar por conta do tempo, porque nós temos o combinado de terminar cravado às 9h30, né? Mas enfim, para o nosso encerramento aqui, eu gostaria aí que alguma de vocês aí desse um feedback, se manifestasse do que valeu a pena o nosso encontro de hoje. O que nós fizemos hoje foi, de fato, um acompanhamento dos números, ver quem está tendo sucesso, quem está tendo resultado, o que pode nos trazer aqui de insights para que nós melhoremos os nossos atendimentos, né? E nós também, é que hoje não deu tempo, mas amanhã, Dalci, se prepare para contar como foi a sua maravilhosa venda. Dalci vendeu um kit bem-estar. E aí amanhã você ensina como é que nós vendemos aí um kit bem-estar, tá? Mas e aí, digam aí quem pode me dar um feedback do que foi o encontro de hoje para você. Eu posso. Diga aí, Dalci. É sempre enriquecedor quando você ouve, né? Quando você escuta o que o outro, como o outro utilizou, qual foi a técnica que ele utilizou, os argumentos, porque tudo isso acrescenta no momento que você vai, entendendo que nem sempre é o copia e cola, porque cada pessoa é uma pessoa, e cada situação, em cada casa, cada cliente tem uma situação particular. Mas o que para mim acrescenta muito? Eu pego de tudo isso e no momento que eu estou lá, todas essas informações estão aqui. E aí eu vejo aonde que dá para eu encaixar aquilo que eu absorvi de informação para agregar no que eu estou apresentando. Então, na aula de ontem, nos encontros que a gente tem matinais, tudo isso, para mim, são pérolas, porque acrescenta muito. Cada dia eu tenho um elemento a mais. Então, assim, olha, o leque ele se abre tanto que quando você tem, por exemplo, uma objeção no momento que você está apresentando, automaticamente já vem lá na tua mente um contra-argumento para você poder conversar com o cliente. E o que a Marisa trouxe hoje, que é essa questão da gente, quando a gente chegar no cliente, a gente poder ter a luz, isso é o que eu também faço no dia a dia, eu acho que é o que a gente precisa ser para o outro, né? Porque às vezes você chega e apenas um abraço, um sorriso transforma a vida e o dia daquela pessoa, porque às vezes naquele momento é só o que ela precisava, de ser vista, de ser enxergada como pessoa e alguém preocupada em cuidar. E quando você deixa a venda, como a Marisa falou, o foco não é você pensar em vender, mas quando você foca em olhar para a pessoa e falar, olha, eu estou preocupada com você, muda completamente. A pessoa te olha diferente, então a coisa flui. Eu acho que é isso, é enriquecedor. Cada dia, cada um de nós aqui dentro das suas simplicidades, da sua limitação, mas todos nós temos preciosidades para entregar. E todo dia eu aprendo muito com cada um de vocês. Gratidão. Uau! Uma Uau! salva de palmas para Dalci. Falo demais, né? Muito bom, muito bom. Eu queria, ô João Robson, amanhã eu vou estar indo para Ilha Bela, estou fazendo uma reforma numa casa lá do meu sogro, e vou estar cedo, que eu queria muito participar amanhã para poder falar com vocês sobre uma venda que eu fiz na sexta-feira também, que foi incrível.
De um enterro, ó, de um enterro a uma venda inesperada. Eita Deus! Permissão Mas a gente vai tá. falar, tá? Em tempo oportuno a gente vai falar sobre isso. E ó, gente, uma dica importante: não tem a ver com o valor que a mercadoria está hoje. Tem a ver com a maneira como você entrega ela e maneira como você está levando isso. Porque quando eu fiz essa venda, eu fiz vendendo no valor à vista, não no valor do Pix, e fiz bem feito. E eu entendi que o problema estava comigo e não era no valor da mercadoria, porque ela entrega o que ela promete entregar, entendeu? Tudo bem. Parabéns. Ótimo. Então, Ney, programa aí sua viagem no horário oportuno. Você tem que estar com a gente aqui às 8h30. Não sei se você vai parar na beira da estrada, se você vai chegar mais cedo lá, ou se você vai atrasar a ida, mas você vai estar aqui com a gente amanhã. Isso. Um detalhe importante, tá, gente, que aconteceu com a Marisa, porque assim, vocês olham quase 15 mil reais de vendas num dia, né? Porque junta uma jarra, mais isso, mais aquilo. Dias anteriores, semanas anteriores, a Marisa me procurou e falou: Robson, ó, deu uma travada aqui nas minhas vendas. E aí, o que que eu fiz com ela? Eu sentei com ela, fiz um protocolo de dependência emocional, ela confrontou alguns padrões dela, e o que é liberar a permissão que eu digo para vocês? Porque aqui o time todo já está extremamente capacitado para fazer as vendas. Se elas não estão acontecendo, se não estão fluindo, é falta de permissão. E nós precisamos quebrar alguns padrões, identificar onde que você não tem permissão. O que, que é permissão? São acordos inconscientes de ir, vir, ser, estar e fazer que você tem com as pessoas dos vínculos dos seus relacionamentos. E aí nós temos que quebrar essas dependências emocionais, mudando postura, mudando comportamento e o resultado vem. E tá aí. Parece que é do além. De repente, um consultor meio que inativo, meio que ativo, pega uma indicação e quando chega lá, quem é essa pessoa? Nem sei quem é, e essa pessoa que eu nem sei quem é, que veio do outro, que é o amigo do outro, que é a mãe do outro, te compra aí 13 mil reais e você fala: meu Deus, como isso é possível? Me questionaram, me colocaram na parede falando: Robson, quando você está na Vital, você entrega muito. E a sua equipe pode ser que ela perca o ranking de vendas, porque você está ensinando as pessoas da outra equipe a vender. E eu falei para quem me disse: a diferença não está na capacidade, está na permissão de prosperar. E o diferencial do meu time que eu não entrego lá são os conteúdos de permissão. Então, para você que está aí travado, vamos conversar no individual. Eu estou aqui disponível para fazer os protocolos, protocolo do medo, protocolo da culpa, protocolo da dependência emocional. E você vai ver, não precisa se preocupar com o como, porque as coisas vão acontecer. E você precisa entender que às vezes aquilo que parece que é uma trava é só um alerta de que precisa dar um ajuste para as coisas voltarem a fluir. E aí a gente faz esses ajustes e as coisas acontecem. Então, parabéns, Marisa. Obrigado aí pela oportunidade, pela confiança. Eu sei que ela ficou meio, será que isso mesmo funciona? E aí, ó, tá aí o resultado, né? O mérito é todo da Marisa, que enfrentou com coragem as suas dependências emocionais, mas fica tranquilo que o trabalho não termina por aí, porque é começo, meio e meio. A gente nunca para aqui e sempre Então, tem um padrão aí para quebrar, para avançar e evoluir. Então amanhã conversamos mais e eu quero ensinar vocês como trazer pessoas para os eventos. Os eventos trazem dinheiro, certo? Então amanhã nós também vamos falar um pouco, além de aprender a vender com a Dalci e com o Claudinei, nós vamos falar aí de trazer convidados para os eventos. Ótimo dia a todos, sucesso, boas vendas. Amanhã tem mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. tchau Tchau, tchau. Bom dia para todos. a todos. Tchau, tchau, gente. Bom dia.